Para você ligado no canal no Vácuo, aquele nosso muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 5 de julho de 2021, gravando esse vídeo mais precisamente às 2h30 da tarde do horário oficial de Brasília. Começando a edição número 418 do canal no Vácuo, para falar um pouco desse tumultuado e penalizado final de semana que como trabalharam os fiscais e os comissários de prova nesse final de semana, a começar pela Fórmula 1. Red Bull varreu a primeira, né? Se fosse no beisebol, né? Quando o time vence a série de 4 jogos, eles fazem 4 jogos no mesmo lugar, né? Ou contra o mesmo adversário, dependendo da localização. Mas a verdade é que a Red Bull varreu a primeira trinca de provas seguidas na Fórmula 1 e coloca assim o Verstappen 32 pontos na frente do Hamilton. É uma vitória e mais uma diferença de primeiro para segundo. É bastante coisa, é muita coisa. Nós estamos falando aí de 25, dá 8, dá certinho. Mesmo que o Hamilton conquiste a melhor volta e pela quantidade de número de vitórias, pode ser que nem depois tem Inglaterra, depois já vem a 10ª prova é a Bélgica, se eu não me engano. Olha, capaz do Hamilton só ver essa liderança no campeonato se tudo der muito certo daqui a 3, 4 provas, porque o Verstappen e a Red Bull realmente têm o carro a ser batido neste momento. Mercedes tentou de tudo no final de semana. Pressão mais baixa, pressão mais alta, economizar carro, não economizar carro. A verdade é que o Verstappen estava colocando 4 décimos de segundo por volta no ritmo de prova. E lá pela volta 45, 47, a diferença entre Hamilton e Verstappen até aquela altura do campeonato já passava de 13 segundos, ou seja, não ia pegar nunca. Aí o Hamilton viu que ia ficar sem pneu no final da prova, porque realmente os pneus traseiros da Mercedes não funcionaram no final de semana com o Hamilton. Ele acabou fazendo uma parada adicional, tentou a volta mais rápida, aí o Verstappen foi lá, parou de novo, botou pneus duros novos, fez a volta mais rápida e acabaram as chances de Hamilton defender essas duas provas aí, quase, né? Na melhor das hipóteses para o Verstappen, de diferença. Pelo menos uma está garantida. Na briga pela terceira posição, Pérez 104 e Norris 101. Lando Norris, o jovem piloto britânico, desde o ano passado já mostrando o que veio na categoria, conquistou seu primeiro pódio na mesma pista lá na Áustria e era para ser segundo, não fosse a FIA dar aquela famosa atrapalhada, né? Porque eu não... Olha, tem on-board do Norris, tem off-board né, no traçado, ali por trás, né? Daquela câmera que pega a entrada da curva. Aí tem a câmera que fica de frente para a tangência. Eu até agora estou tentando entender aonde que o Norris foi punido, porque o Pérez foi fazer a curva do lado de fora acelerando e o Norris simplesmente fez aquela manobra do kart. Ele virou o volante e foi acelerar para dar potência no final, né? Ah, podia ter dado, podia, mas não deu. É da corrida, enfim. Aí o Pérez foi fazer a mesma coisa depois que o Leclerc também foi punido. Eu não via, pelo menos nessas duas punições, eu não vi razão nenhuma para acontecer. Acho que foi a primeira vez na história que 2 pilotos foram punidos por virar o volante. Aquela depois do Pérez empurrando na curva 5, depois da curva ali entre a curva 5 e 6, né? Ali vamos combinar, né, que o Pérez realmente jogou o Leclerc para fora. E falar em punições, Kimi Raikkonen, que deu em você, meu camarada? Na última volta foi engalfinhar a roda dianteira com roda traseira do Vettel. Vettel que é um lorde nas brigas dentro da pista, ele sempre leva a pior. Vettel não fez nada naquela manobra. E o nosso amigo Kimi Raikkonen tomou 20 segundos depois
O Mazepin também foi punido por causa de acidente. Foi realmente bem tumultuado o final de semana lá na Áustria. O Tsunoda conseguiu a proeza de cometer duas vezes o mesmo erro. Aí o Stroll foi punido por velocidade acima do permitido nos pits, ou seja, a bagunça, né? Campeonato 182 a 150, Pérez 104, Norris, quem diria, brigando pela terceira colocação do campeonato à frente de uma Mercedes 101. O prejuízo só não foi maior para o Bottas porque a punição do Norris realmente colocou aqueles 5 segundos na parada, mata qualquer chance de pódio, de vitória. Só se fosse o Verstappen para sobrepor a esse tipo de punição. Bottas tem 92, abre o olho Bottas, né? O Bottas já, bom, depois do que o Russell fez esse final de semana, pode vir o anúncio que será muito bem recebido, porque o Russell conseguiu segurar o Alonso por 10 voltas. Verdade que o Russell largou em oitavo, mas tinha um Williams na mão e atrás dele tinha duas Ferrari. As Ferrari são melhores que a Williams em ritmo de prova, vamos combinar. Aí tinha a briga com o Alonso. O Alonso era para ter classificado para o Q3. Vamos lembrar disso. Então estava com a Alpine boa, né? Porque a Alpine ruim do Ocon ficou num acidente de largada junto com o Giovinazzi. Aliás, né, Ocon, Mick Schumacher de um lado, Giovinazzi do outro, você vai enfiar no meio. É juvenil, né? É Fórmula 3, não é não? É Fórmula 4, né? É Copa Grangeira de kart, indoor, né? Eu vou falar, combinar, né? O Ocon realmente, olha, e decepção, viu? Decepção define. As últimas 3 provas do Ocon completamente abaixo da crítica. Tanto que nos Power Rankings da Fórmula 1, ele, se eu não me engano, é o 17º. Tá lá, o pior é o Raikkonen, depois vem Mazepin, Latifi, depois é o Ocon. Tem nota 3. Horroroso, medonho. Leclerc e Sainz fazendo um milagre com a Ferrari que tem, conseguiram colocar lá em cima dentro do top 10. E era aquilo que a gente já comentava lá no automobilismo para principiantes no sábado, logo após o treino. A Ferrari tinha chance sim de entrar no Q3, mas acabou perdendo para o Russell e perdendo para o Tsunoda. Depois o Ricardo somou o 7º lugar, finalmente pontuou, fazendo uma corrida de recuperação, 40 pontinhos. Passa o Gasly na classificação, isso que é muito importante, não ficar atrás da Toro Rosso andando de McLaren. Agora é projeto Sainz, né, porque tem uma McLaren na mão, precisa descontar essa diferença de 20 pontos até o fim do campeonato. A briga real do Ricardo ali é para ficar em quinto, em sexto, aliás. Se o Ricardo ficar em sexto no campeonato, missão cumprida. Ricardo ficar em nono no campeonato, derrota total, já entra derrotado para o ano que vem. E o Vettel, que foi literalmente abarroado pelo Raikkonen, 30 pontos. No campeonato de construtores, são 44 pontos de vantagem da Red Bull para a Mercedes e depois outros 101 da Mercedes para a McLaren. A McLaren abriu mais um pouquinho de diferença, então passa a ter 19 pontos de vantagem para a Ferrari, isso conta aí bastante. AlphaTauri e Aston Martin na sua briga, a Alpine ali de novo, o Alonso somou um pontinho e é o que dava para fazer. E infelizmente, e o Alonso também com muita dor no coração, falou, vou ter que passar o Russell para pontuar, e passou, e o Russell ficou com a 11ª colocação. E a Williams não pontua. A transmissão da prova chegou a acreditar, né, que o Russell estava fazendo um pontinho subindo para 17º na classificação do campeonato, mas não rolou, não deu. Próxima prova na Inglaterra, daqui a 2 semanas. Eu não vejo essa Mercedes andando na frente, mas nem de longe, ainda mais fazendo calor, é só se chover. Tá? Porque se fizer calor, esquece, vai dar Red Bull, vai estar com um míssil. Silverstone tem trechos de novo, mais de 60% de aceleração plena, curvas de alta velocidade. A Mercedes W12 é uma lixa de borracha, né? Olha, eu acho que aquelas lixas d'água 1000 deve lixar menos do que esse chassi da Mercedes, né? Porque tá complicado ali tentar tirar a velocidade de um carro que realmente é gastão de pneu, né?
E falar em gastão de pneu, né, do lado positivo, não gastão de pneu, o Pérez conseguiu a proeza de fazer 3 voltas na sequência dentro do mesmo milésimo. Isso que prova a constância desse piloto mexicano, que na briga com o Norris tomou a pior e acabou vendo seu pódio indo para a água abaixo. Deveria ter recolhido, tá, mexicano? Deveria. Ali não tinha espaço para ti. Bom, demais no grid, né? Já passamos ali quase os 10 primeiros. E a Alfa Romeo, o Raikkonen fez uma gracinha ali no final, tentou brigar pela 12ª posição e fez o que fez. Aí, quando eu ia elogiar o Raikkonen, ele fez a besteira lá com o Vettel. Giovinazzi de novo não existiu na prova. E a Aston Martin realmente precisa de um chazinho de sei lá, camomila, de maracujá, porque é uma corrida muito boa pontuando, outra corrida extremamente ruim, não consegue achar o meio termo. Aliás, a nossa amiga Aston Martin já fez mais uma limpa, né, em corpo técnico da Fórmula 1, já contratou mais um mecânico, um chefe de engenheiros lá da Red Bull. Parece que no LinkedIn da Fórmula 1 a Aston Martin está crescendo o número de funcionários. E o final de semana a gente teve também a Fórmula 3. Para passar aqui a classificação do campeonato, o Hauer tem 115 pontos contra 74 do Vesti e 72 do Durham. Só perde se quiser esse campeonato o Hauer, principalmente porque ele fez nada mais nada menos que 49 pontos no final de semana. É muita coisa. O Caldwell, bom piloto, mas que está sendo muito pouco constante na temporada, né? Tem 4 provas ali abaixo de 10 pontos, 5 provas abaixo de 10 pontos. A rodada dele da França foi terrível para ele para o campeonato, estava lá na ponta. Está em quarto com 70, o Victor Martin 66, Simoler sexto com 52, e aí vai aparecer o Collet na oitava posição com 41. Depois de aí, né, fez a pole e perdeu por causa de punição. Aí tá bom, vai lá, rema, não consegue. Aí na segunda prova se acha com o Fittipaldi. Na terceira prova, falou, agora vou brigar pela vitória, o carro fica no anti-stall. E aí ele tem que fazer das tripas coração para chegar lá na 7ª posição, marcar 6 pontinhos. E foi o que deu para fazer nesse final de semana. Mas sobre chances de título de Caio Collet, que a gente tinha alguma esperança até a França, a gente já pode falar feliz 2022, porque realmente para virar esse jogo contra o Hauer, esquece. E Enzo Fittipaldi, que na primeira prova ganhou um presente, pulou de 11º para 4º em função das 136 punições aplicadas na primeira prova. Fez seus primeiros 8 pontos, depois encaixou com um bom resultado, fez mais 3 pontinhos na segunda prova, na terceira prova não pontuou. Mas era aquilo que a gente estava falando na quinta-feira. O Fittipaldi precisa ter alguns resultados, mesmo que em decorrência de punição, mas ele tem que estar numa posição de pista que, se tiver punição, ele ganha alguma coisa. E agora, finalmente, aconteceu isso com o Enzo Fittipaldi. Ele marca seus primeiros 11 pontos já nesse final de semana. Está atrás, por exemplo, de Arthur Leclerc, que tem 22. E o Arthur Leclerc, todo final de semana, ele sai de P28, P30 e vai terminar em sexto, quinto, quarto, terceiro. Tem uma prova no final de semana que o Arthur Leclerc faz miséria, passa meio mundo. Sei lá o que dá nele, mas é só numa prova. Por isso abaixa a pontuação dele no campeonato. Próximas provas, as próximas 3 provas, aí só lá no final de julho, começo de agosto, em Budapeste, lá no famoso Hungaroring, que é uma pista deprimente. A Indy fez sua visita lá em Mid-Ohio e está tirada definitivamente a zica da Penske de 2021. O Joseph Newgarden fez a pole, ganhou, liderou o maior número de voltas. Teve que segurar o Ericsson ali no final.
7 décimos de segundo, mas estava sob controle. Tinha ali 22 segundos ainda de post to pass contra 31 do Ericsson, ou seja, dava para, né? Mid-Ohio não é Cleveland, Mid-Ohio não é Portland, né? Tem pouca reta. Então dá para dar uma segurada, né? Principalmente ali depois que na última volta ele defendeu daquela longa reta ali onde eles fazem a largada, aí era só virar o volante para a esquerda, para a direita, porque não tinha espaço para o Ericsson tentar nada, e o Ericsson respeitou, né? Não tentou nada imbecil, porque ele sabia que aquela segunda colocação no campeonato virtualmente o coloca na briga, porque ele está 104 pontos atrás do Palou, que saiu de Mid-Ohio líder, mais líder do que nunca, 39 pontos à frente de Pato Ward. E Scott Dixon, que mesmo após a quarta colocação, não foi o resultado campeão do mundo, porque o Palou pontuou bem. Mas ele pelo menos tirou a diferença ali para o Ward. Newgarden, agora, né, dá aquele up no, né, aquela pá, cheguei, vou tentar brigar 315. São 69 pontos de vantagem para o Palou. Mas o Newgarden, vamos combinar, né? Ele teve um problema grande lá em Road America, perdeu ali nada, perdeu uns 40 pontos. Então já era para estar com 355, né? Então era mais perto. Vai remar. E a Penske, nunca duvide do capitão. Sempre eles vão tirar um coelho da cartola. Marcus Ericsson, 2021 vai ser tudo normal. Marcus Ericsson está na briga do campeonato, quinto colocado, 280. E Simon Pagenaud, firme e forte, 271. Pagenaud quase que viu a viola em caco ali na primeira volta. Vocês estão vendo ali para quem está no YouTube. Para quem não está ouvindo a gente no Spotify, tem que pegar os melhores momentos ou a prova completa lá no site da IndyCar, você tem que pagar. E ele viu ali uma Andretti ali virado contra o mundo. Um toque ali do Rosenqvist com o Ryan Hunter-Reay. Hunter-Reay abandonou. Tava largando bem, mas não deu, né? No final foi o Newgarden. E assim, foi Newgarden, Ericsson, depois você contava 25 segundos e vinha o resto. Palou em terceiro, Dixon em quarto e, pasmem, Graham Rahal em quinto. São poucas as certezas da vida. Uma delas é que Graham Rahal vai terminar 6 provas no top 5 durante a temporada e vai se colocar na briga pelo título até a penúltima prova. Não é o caso desse momento, né? Porque realmente a prova anterior também do Rahal não foi nada campeão do mundo. O campeonato da Indy está muito bom. A gente já vem falando isso há algum tempo. Vale a pena ficar de olho lá nas provas da cultura. Eu tava com saudade desse som. Esse hino do sucesso. Vai, toca, canta, Freddie Mercury. Eu não perco as esperanças. Largou em 30º qualquer coisa nosso amigo Chase Elliott e venceu lá a primeira prova. A primeira não, já na Road America já foi prova da NASCAR, inclusive com uma vitória cachapante do como é que chama? Do Dale Earnhardt Jr. Num VT que eu assisti pela extinta Rede Manchete com narração de Edgar Melo Filho, espetacular, vai lembrar disso agora. O Chase Elliott não tomou conhecimento da concorrência e no feriado de 4 de julho, bandeira, aliás, né, devia ter mencionado isso lá na parte da Indy também, né, festa americana, né, porque o Newgarden ganhou no feriado de 4 de julho. O Elliott vence mais uma vez. A gente velou, cola em nós. A gente sabia que ele ia ganhar. E o Kyle Larson continua. Agora o Kyle Larson perde, né, a liderança do campeonato que ele tinha conquistado na última prova. Ele está 3 pontos atrás do Hamlin. Então o Hamlin já classificado por pontos. Depois, ali agora pela quantidade de vitórias, né, o site da NASCAR resolveu classificar os pilotos pela quantidade de vitórias barra classificação para o Chase, classificação do playoff, aliás. Então, como o Denny Hamlin vira e mexe está ganhando aqueles estágios, então ele está lá em quarto na classificação dos playoffs, mas ele não ganhou corrida ainda. Se ele ganhar uma prova, ele vai
catapulta lá para cima, que tem bastante ponto. Larson primeiro, se o playoff começasse hoje, Larson primeiro, Truex Jr. segundo, Kyle Busch terceiro, Hamilton primeiro por pontos, quarto, Chase Elliott quinto, mas ele é o sexto por pontos. Aí vem William Byron, sétimo, aliás, sexto, perdão. Sétimo, Alec Bowman. Então a Hendrick com, ó, vamos lembrar, hein? A Hendrick está com 9, 24 e 48. Só falta o 88, né? Mas estão lá em cima. Depois vem, aí vai ter gente falando, não tem 88 esse ano, eu tô brincando, pô. Aí vem Logano com 22, com 22 não, o número 22 vem na, agora eu preciso contar que eu perdi a conta, 3, 6, 9, décima colocação. Blaney, 11º, Keselowski, 12º, Christopher Bell, 13º, Michael McDowell, 14º. Aí vamos conversar do pessoal que está classificado por pontos. Harvick está dentro. Ele tem menos 199, mas o 15º ali por pontos, que seria o Bell, mas o Bell venceu, então vamos contar o 14º, que é o Busch, está com menos 327. São 200 não, são 128 pontos de vantagem. Faltando 7 provas, está dentro, né? O Busch hoje seria o 14º na classificação dos playoffs, e ele está em 14º atrás do Tyler Reddick com menos 327. Para mim, o Tyler Reddick está mais dentro do que o Kurt Busch, por causa da questão da pontuação. 50 pontos faltando 5 provas é bastante coisa. Agora, a sorte do Kurt Busch é que a nossa tartaruguinha... Aí depois vem o Austin Dillon, né, que ele está em 12º por pontos, mas se os playoffs começassem hoje, ele já seria o último da classificação dos playoffs. Está menos 254. Então, olha, Harvick está dentro, Dillon está dentro, ouso dizer que Reddick está dentro. Desses três, se não tiver mais vencedor diferente, tá tudo tranquilo. E por exemplo, a próxima prova é Atlanta. O Bubba Wallace não vai ganhar, né? O Eric Jones não vai ganhar, não é mesmo? O Daniel Suárez muito dificilmente vai ganhar. Então, vão ter um vencedor diferente na prova em Atlanta. Aí, a gente pula para Kurt Busch com menos 327. 25 pontos à frente de La Tartaruga Locagado de la Arbore, Tiddles, a nossa tartaruguinha da Peppa Pig, que sempre foge dos episódios e para lá na árvore, ninguém sabe como. Menos 352. Dá para ir. Né? Tá difícil. Porque agora são provas técnicas, né? E o equipamento do 17 realmente não é aquele negócio. A Roush não tem aquele canhão que tinha quando estava lá, por exemplo, Mark Martin. Quando estava Kurt Busch no 97, né? A Roush não é mais aquela, olha a cara dela. Então, para o Chris Buescher se classificar para os playoffs, ouso dizer que apenas sob vitória. E ouso dizer também que só no Super Speedway. Porque aí, né? Vamos lembrar que teve a temporada que o Rick Stenhouse Jr. ganhou as duas do Super Speedway, né? Se foi classificar para os playoffs com 2 vitórias, Jesus, né? Onde que o Stenhouse ia fazer isso? Mas fez. Então a chance do Chris Buescher é taladega, bicho. E abraça, né? Daytona. Fazer o quê? É a última do campeonato, vai lá, joga tudo. Pena, porque tá andando o fino. Tá andando bem mais do que o Kurt Busch, que agora também o Ross Chastain também é outro que está nos altos e baixos. Se tivesse o Chris Buescher lá no 1, já tinha ganhado pelo menos uma prova, ouso dizer. E agora, nossa menção honrosa a Toprak Razgatlioglu,
Sim, Razgliogli, esse turco maravilhoso, 2 vitórias no final de semana e pela primeira vez desde Álvaro Bautista na temporada antes da pandemia, quando ele saiu com 68 pontos na frente de Jonathan Rea. A gente tem Jonathan Rea na segunda posição no campeonato, 2 pontinhos atrás do Razgliogli, porque ele venceu 2 vezes, como eu falei, e o Jonathan Rea caiu 2 vezes, fez uma lambança, bateu com um companheiro de equipe, e agora temos um campeonato, sim senhor, perto da metade do campeonato, 183 a 181, temos um campeonato. O Redding com Ducati 117, Lowe's 114, Michael Ruben Rinaldi, Jim Ducati também 94, feliz 2022, meu querido. E o Gert Gerloff, americano, Yamaha, cotado para andar no lugar do Morbidelli na SRT Yamaha no ano que vem. Substituiu o ítalo brasileiro nessa última prova, andou lá atrás, tudo bem, né? Mas é a primeira prova, a primeira vez que sentou na moto, foi pegar em Assen, né? Que é um não que o Gert Gerloff nunca tenha andado em Assen, não é isso. É que Assen de MotoGP deve ser um inferno para controlar a moto, né? Mas o Gerloff está lá todo... E é um americano andando de Yamaha, né? Para o mercado americano, eles querem isso. Falta também um piloto americano andando lá na frente na MotoGP. Então, não duvido nada a Yamaha dar uma moto de fábrica para ele ano que vem e aí vai, se vira, né? Justifica. Igual fizeram lá com o Cearim também jogou fora, tinha uma oportunidade de ouro na mão na carreira, cara. Aí foi fazer volta 10 segundos pior que o primeiro. Aí, né? Não dá realmente, mas o campeonato do World Superbike agora tem uma virada e tem um turco na liderança. Toprak Razgliogli, grande garoto, esse é dos nossos. Esse é o único fazendo frente ao Jonathan Rea esse ano. A diferença depois é quase 70 pontos para o terceiro colocado. A gente fica por aqui nesta edição longa do canal Novaco. De novo, está sendo assim toda segunda-feira. Você que nos acompanha nas redes sociais, lá no Twitter, @Novaco, no Instagram, @Novaco também, @Canal Novaco lá no Facebook. E estamos também no Spotify, é só você procurar Novaco lá na ferramenta de busca do Spotify, é o primeiro podcast que aparece para vocês. Um grande abraço, a gente volta na quinta-feira, tem sim mais corrida para a gente acompanhar, mais previsão para a gente fazer. Quem sabe de novo soltar um Queen daqui uma semana. Juízo, fique em casa, não aglomere, se puder. Se não puder ficar em casa, que tome os devidos cuidados. Vacina está chegando. Grande abraço para você, gente. Vamos subir vinheta sem dedinho, só sobe vinheta.